E aí, tudo certo? Mais um dia, mais um vídeo. Eu tava planejando fazer uma coisa diferente e ia colocar mais um trecho do estudo da peça que eu tenho que ler até o final do mês, mas não vou fazer isso. Vou aproveitar um assunto que eu vi aí no Instagram do meu amigo Jandro de Oliveira. Aí aproveitem e sigam ele lá. Um grande compositor, trabalha com trilha sonora. Tem um grupo chamado Clube da Trilha Sonora também, @Clube da Trilha Sonora, dê uma olhada. E ele falou sobre, no dentro da composição, se colocar desafios, né? Uma coisa que a gente sempre vê, sempre é estimulado dentro de sala de aula, e eu lembro bastante dos contextos onde nós éramos instigados né? E a gente pode levar isso para qualquer área da nossa vida, né? Qualquer área de prática que nós tenhamos, é sempre interessante que a gente tente se colocar numa situação de risco controlado. Como? Bom, dando um exemplo, por exemplo, de composição, né? Um dos meus trabalhos sempre foi lidar com infanto-juvenis, né? Então, tinha uma banda na escola, por exemplo, uma banda sinfônica, ou seja, uma galerinha que tocava instrumentos de sopro, né, instrumentos de bocal e percussão. Só que alguns já estavam há mais tempo, né, fazendo, sei lá, talvez 3 anos de aula. Outros tinham começado no mesmo, né, sei lá, há um ano. Outros eram muito recentes dentro do estudo da música. E como que você faz para resolver, né, ah, uma situação em que todos tenham que tocar, todos tenham que se apresentar, todos tenham que aproveitar, entre aspas, né? Como que você faz isso transpondo para a realidade uma boa música, né? Então, como que você faz, sei lá, harmonias complexas, como que você vai criar umas melodias bonitas e enfim, assim vai. Bom, os americanos eles têm uma sistematização muito boa para isso, né? Que é divisão de níveis entre esses estudantes de instrumentos, principalmente de instrumentos de banda, né? E esses níveis vão selecionando os tipos de coisas e tipos de técnica, tipos de figuração que você vai poder usar. Então, sei lá, um aluno de nível 1, ele pode ler uma figura de um tempo, ele pode ler figuras anteriores a ela, né? E pode talvez ler algum tipo de ritmo longo mais sincopado, né? Mas isso sempre em compasso simples, em tempos de 3 ou em tempos de 4 ou 2, né? Então assim vai, um aluno de 1,5 ele já consegue ler um pouco melhor figuras que subdividam um tempo, então colcheias, né? Vão tá, tá, tan, 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 tan. E como que você cria coisas a partir disso? Esse é o intuito, né? Ah, Coisas de afinação também, então alunos que não têm um tempo grande de caminhada junto ao instrumento e junto à teoria musical, por exemplo, não vão fazer acordes muito complexos. Você não pode colocar um negócio para o cara tocar porque vai ser difícil de afinar, né? Então, geralmente faz-se acordes um pouco mais abertos, né? Ou ainda assim pensando, por exemplo, em sons mais simples, né? Porém, o jeito que você vai sofisticar, aí está a sua arte, né? Você tem que pensar modos de complexizar a simplicidade, né? Então, em relação a colocar-se no ambiente de perigo controlado, né? A gente pode, por exemplo, pensar, sei lá, num designer. Se você está acostumado a fazer coisas com cores pastéis e as tendências, entre aspas, né, da, da atualidade, e tenta sair um pouco da sua zona de conforto e trabalhar com estilos diferentes. Tenta fazer uma
coisa um pouco mais cartoonizada, um pouco mais realista, um pouco mais puxada para um arte nouveau, sei lá, ou incorporar elementos de outra tradição, da tradição do barroco, da tradição do rococó, sei lá, né? Mas a gente pouco pensa sobre esse tipo de coisa e, na verdade, a gente ouve de uma maneira um pouco genérica demais, né? Ah, você precisa se colocar em um lugar um pouco mais de dificuldade, ah, você precisa sair da sua zona de conforto, mas o que é essa zona de conforto para você, né? E de novo, falando com e me comunicando comigo mesmo do passado lá de algum dos primeiros vídeos que eu já devo ter comentado sobre, mas o nosso cérebro ele trabalha de maneira muito perspicaz, né? Muito inteligente, para não ser redundante. Mas se você coloca uma meta inalcançável, obviamente você vai se sabotar. Você já se sabota, porque colocar uma meta de que seja não próxima daquilo que você consegue como avaliação atual é um jeito muito eficaz, inclusive, né, de você se auto-sabotar. Então, algo que você não quer fazer, ou não tem desejo de fazer, ou não tem interesse em fazer, automaticamente você constrói um tipo de ah, percurso ou de proposta que é impossível de se alcançar, né? Então, trabalhe com coisas realistas, trabalhe com coisas próximas e lembra que você funciona muito melhor com um sistema de recompensa, com um sistema que vá fazer com que você veja um resultado, né? A concretude do caminho vai sempre ser muito melhor somente do que imaginar ou caçar uma coisa a posteriori, né, a muito longo prazo. Então, se você pensar nesse tipo de coisa, fizer uma autoavaliação honesta, principalmente, né, você sempre conseguirá evolução, né? E não importa qual é o grau, não importa qual é a quantidade, e sim o progresso. Que haja sempre progresso, mesmo que pequeno. Falou.